meus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o teaser da quarta temporada de Stranger Things. Finalmente a gente teve um contexto maior do que possivelmente vai acontecer no arco ali da Eleven, e aí nesse teaser que aparenta ser rapidinho, mas tem várias imagens, várias coisas pra gente discutir, e é o que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje. Mas antes eu queria fazer um agradecimento à Netflix que me concedeu essas imagens antes, e é por isso que esse vídeo tá saindo tão cedo. A gente faz as coisas aqui com agilidade, mas essa realmente foi em tempo recorde do canal, pra vocês ficarem de olho, porque novidade é o que tem aqui, ainda mais Stranger Things. Vocês sabem que eu cubro a série desde a primeira temporada, então muito obrigada pela confiança e pela parceria. E olha, se eu fosse vocês, eu ficava de olho nesse canal, porque teremos novidades de Stranger Things na velocidade da luz aqui hoje, e também muito conteúdo até a estreia da temporada, porque eu tô falando de todos os teasers, de tudo, e claro, quando a temporada estrear. Então, pra não perder nada, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem, ou em tempo recorde, como foi o caso hoje. Hoje é Stranger Things Day e é óbvio que a gente teria novidades, só que a gente tem muitas novidades vindo por aí, e óbvio que eu vou cobrir o dia aqui com vocês e lá no Twitter também, então segue, porque o que a gente mais quer é novidades sobre a quarta temporada de Stranger Things. A gente quer data, a gente quer a temporada, quer assistir logo, vamos combinar. Esse teaser ele traz muitas novidades sobre a quarta temporada de Stranger Things. Até então, muito do que a gente tinha visto eram aqueles teasers que eram menores, e aí eles não entregavam muito, mas nesse daqui a gente já teve uma amplitude do que vai acontecer nessa temporada, principalmente porque a gente tem um momento ali de calmaria, mas depois a gente tem várias imagens frenéticas, e essas imagens vale muito a pena prestar atenção. A primeira grande descoberta que esse teaser já traz é que a Eleven e os Byers estão na Califórnia. Pra quem não se lembra, no final da terceira temporada, os Byers foram embora de Hawkins junto com a Eleven, principalmente depois da suposta morte do Hopper. O que me surpreendeu bastante que eles estejam na Califórnia. Inclusive a gente sabe que a Califórnia é muito pela música, né, que toca A Place in California, e essa música fala sobre encontrar um lugar, e é justamente o que a gente vê na narrativa dela com o Mike. Mas é extremamente curioso que seja a Califórnia, porque eu genuinamente acreditava que eles iam para Chicago, que é ali perto de Hawkins, né, que inclusive a gente tinha visto esse arco no episódio 7 da segunda temporada. Mas como eu falei na época, né, esse episódio ele tinha bem carinha de ser um episódio experimental, principalmente pra gente tentar contar essa história fora ali de Hawkins, e aqui nessa quarta temporada a gente sabe que vão ter vários arcos. Agora a gente tem essa confirmação que o arco da Eleven, do Jonathan, do Will e da Joyce vai ser localizado na Califórnia, mas a gente também tem a continuação ali em Hawkins e também da Rússia com todo o arco do Hopper. A gente sabe que Stranger Things construiu uma vibe super gostosa ao longo dos anos, e aqui a gente tem uma vibe super praiana por causa da Califórnia, e tem, gente, os patins. A gente tem esse novo lugar aí que se chama Rink-O-Mania, que é uma vibe bem parecida lá da terceira temporada com os maiôs de ginástica, sabe? Então esse lugar deve ser mais um cenário interessante que vai ter aí na Califórnia, e é interessante por causa das luzes, né? Stranger Things sempre teve um lance com luz, então bem provavelmente poderia ser um lugar que vai ser destruído nessa temporada também. E aí a gente vê nesse teaser como que a Eleven e o Mike lidaram com essa relação à distância. Eles estão trocando cartas, o que é muito fofo, principalmente porque na terceira temporada a gente viu que as cartas tiveram um peso muito grande, a carta que o Hopper tinha deixado pra ela e tudo mais, e ela fala que faz 185 dias desde quando eles não se viam, né? O que é interessante porque a gente vê aqui que os eventos vão ser em torno de 6 meses, né, à frente dos eventos finais da terceira temporada. E nessa carta também é muito importante o contexto. Ela fala que ela tá super adaptada, que ela tá começando a gostar de lá, só que não, porque pelas imagens que a gente vai vendo, né, a gente vê como que é a Eleven na escola, as pessoas estão zombando dela, então bem provavelmente vai ser meio que uma relação, assim, que a Eleven, ela não vai falar realmente pro Mike como que ela tá se sentindo, pra não deixar ele preocupado, sabe?
tipo, a Eleven se mudou e ela não tá feliz lá. É bem comum isso, né? Você quer fazer parecer que a sua vida tá tudo certo, afinal, estou aqui na Califórnia, um lugar ensolarado. E a gente vê que na realidade ela não tem muitos amigos, né? Ela acaba tendo aí esse contato com Will e com Jonathan, não realmente uma amiga. E também a gente tem um novo personagem que é o Ardley. Eu já tinha falado dele, né, nos vídeos sobre novos personagens, mas aqui no teaser a gente vê ele de fato. Ele é um entregador de pizzas da Surfer Boy Pizzas, por isso que ele tá aí nessa van. E ele vai ser um amigo do Jonathan. A gente vê que ele realmente é mais velho, né? E é interessante porque ele é bem easygoing e pelo que a gente vê nesse teaser, ele vai acabar se envolvendo nos problemas que Hawkins, né, trouxe pra Califórnia. Mas aí eu tô me antecipando, já vou falar disso aqui. Mas tem coisas que vale super a pena antes da gente falar do grande momento da ação, da frenesia daí do teaser. Nesse momento que a Eleven, ela tá trocando carta com o Mike, tem alguns frames que são muito importantes a gente ressaltar. Eu achei muito interessante que logo no início mostra como que foi feita, né, a adaptação deles e tudo mais. E o Will, a gente sabe que muito por tudo que aconteceu com ele, do Upside Down, ele fazia aqueles desenhos que inclusive era um mapa, né, do Upside Down ali. E aqui a gente vê que ele foi para um caminho da arte realmente. Não sabemos o contexto desse desenho, mas parece um momento super calmo, então não acho que é nada super intenso, mas achei muito legal esse toque que eles colocaram o Will para essa vertente. E outra coisa que também é bastante interessante é que a gente vê que a Eleven, ela tá fazendo um trabalho da escola. E nesse trabalho ela recria o Hopper e a cabana, né? E apesar de ser esse momento super calmo, só para introduzir como que eles estão ali na Califórnia, no final das contas eu acho que eles dão foco nesse trabalho porque ele vai ser extremamente importante em algum momento da série. Por exemplo, bem capaz de em algum momento que a Eleven tenta recuperar os poderes dela, principalmente que a gente sabe que a Eleven tinha aquele negócio de fechar os olhos, colocar um pano, né? E aí, às vezes, pegar um objeto da pessoa ajudava. Às vezes ela mentalizar o Hopper é assim que ela descubra que ele tá vivo. Às vezes ela tem algum vislumbre e consegue entender. E outra imagem que vale prestar muita atenção é um momento que a Joyce, ela abre uma caixa e sai uma boneca dali. Eu não sei exatamente se é um tipo de boneca russa, né? Porque quando a gente fala de boneca russa, a gente tá bastante acostumada com aquelas que vão saindo, né? Uma de dentro da outra. Mas pra mim, isso pareceu uma mensagem, mas eu acho que pode ter dois significados aí que pode acabar tendo meio que o mesmo teor do que eu vou falar, né? Talvez isso seja uma forma do Hopper tentar avisar ela que ele ainda tá vivo e que ele tá na Rússia. Então essa boneca também pode ser um bom ponto de partida pra de repente a Eleven mentalizar ali o Hopper e tudo mais. Ou pode ser alguém tentando avisar que vai ter o caos aí, né? Que os russos estão atrás da Eleven. Porque pelo que a gente viu nesse trailer, vai ter uma situação muito intensa acontecendo. E outro momento que é super válido destacar também é o período que a gente se encontra aí em Stranger Things. Porque a gente vê a Eleven falando que tá tudo bem, né? Mas que ela tá louca pra ver o Mike no Spring Break. O Spring Break dos Estados Unidos, que é na primavera deles, que pega aí um período de fevereiro até abril, é a famosa semana do saco cheio, mas se eu não me engano, pelo menos pelo que eu pesquisei, não tem uma data exata. Mas como é uma semana que pode ser até abril, final de abril, eu realmente acredito que a gente estaria localizado ali próximo do final de abril, porque inclusive estamos em 86 nessa quarta temporada. E 86 foi o ano que teve Chernobyl, né? 26 de abril. Já existia muita especulação quando a gente viu o final da terceira temporada sobre a explosão que poderia acontecer ali e eles de repente utilizarem desse momento, porque a gente sabe que Stranger Things sempre pega algumas coisas reais ou histórias que estejam atreladas realmente a certos períodos. Então não me surpreenderia se a gente tivesse situado aí. E a gente vê, né, que a Eleven tá a um dia do Spring Break. Então vai ter uma passagem de tempo bem pequenininha aí até o momento que o Mike vai lá visitar ela. Porque
porque a gente sabe que o Mike vai visitar ela, afinal, muitas das cenas de ação que a gente vê é nesse arco da Califórnia. Então ele foi pra lá e aí vamos falar da frenesia desse trailer. É muito interessante porque a gente vê que começa a ter uns tiros na casa dos Byers. Gente, os Byers saem de Hawkins, mas Hawkins não sai deles, porque de novo eles vão ter a casa destruída. Toda temporada é uma casa do Byer destruída. Não importa onde eles estejam, eu fico até com dó. Dá vontade de fazer uma vaquinha na internet, ou talvez o governo dos Estados Unidos acabe pra conseguir, né, fechar, dar um dinheirinho pra eles. Acho que não, mas enfim. Mas a gente sabe que uma coisa é certa, assim como todo final de ano vai ter o especial do Roberto Carlos, a casa dos Byers vai ser destruída. E esse trailer mostra exatamente isso. Mas é muito interessante porque a gente vê ali, né, o Mike e o Jonathan, eles estão num local que pode ser, sei lá, o quarto do Jonathan, e alguém entra, quebra a janela ali atrás. E a gente vê que é uma pessoa vestida de militar. Só que eu não acho que esses militares sejam bonzinhos, porque no momento em que eles estão tentando sair da sala na cena seguinte, a gente vê que tem um homem que é tipo um policial, né? E aí me parece ser mais um policial de elite, que tá de terno e tudo mais, e ele tá atirando contra o militar que tá ali na porta. Então esses militares, eles não são boa gente, e não me surpreenderia nada se eles fossem russos, principalmente porque a gente já viu militares russos, inclusive lá em Hawkins, né, no shopping e tudo mais. Então, mesmo que a Joyce ela tenha saído e ido para um local extremamente longe, porque gente, a Califórnia é bem longe de Indiana, ainda assim eu acredito que o governo dos Estados Unidos estivesse monitorando ali, por isso que eu falei, né, aquela imagem da bonequinha me pareceu ser um aviso, porque a Joyce ela ficou bem abismada com aquela boneca e tudo mais. Até porque em certo momento desse trailer, a gente também vê o Murray ouvindo algo, tanto que a gente até tem um outro momento, um frame muito rápido de alguém aumentando o volume, que eu acredito ser ele. A gente sabe que o Murray sempre foi bastante conspiracionista. Eu não sei se ele vai para esse arco da Califórnia ou se vai ser algo que talvez ele mesmo esteja tentando avisar a Joyce. Por exemplo, será que aquela caixa foi enviada pelo Murray? Porque ele parece estar em escuta, principalmente depois dos eventos finais do que eles viveram ali em Hawkins. A gente vê que a Joyce ela quis deixar tudo para trás e tentar uma nova vida fora ali da cidade, mas o Murray, eu acredito que ele sempre deve ter ficado ali investigando e vendo se alguém ia atrás deles, o que iria acontecer. Então, bem capaz dele estar nessa escuta aí e de repente dar algumas dicas pra Joyce. Outro ponto que vale destacar também é que quando a gente tem esse momento frenético, várias imagens, explosão e tudo mais, é bem um momento em que a Eleven é pega. A gente já tinha visto essa cena lá no sneak peek, mas a gente não sabia o desenvolvimento dela. Mas aqui a gente consegue ter uma noção mais vasta. É interessante essa cena dela sendo pega e tendo esse contexto maior, porque a gente vê que ela também não tem resistência. Então é bem capaz dela não ter recuperado os poderes ainda. Eles parecem estar atrás da Eleven, porque bem provavelmente os russos estão atrás dela, estão tentando recuperar ela. Tanto que quando a gente tem a virada, né, do teaser, a gente vê que a Eleven fala que a gente vai ter o melhor Spring Break. Ela tá num momento bem tristinha dentro de uma van. E essa van, depois, quando a gente tem algo que parece ser uma perseguição de carro, não sei exatamente se é uma perseguição, a gente vê que é ali transporte de prisioneiro e tudo mais. E sai uma mulher de salto ali, que parece ser super elegante. E esses dois carros aparecem em vários momentos. A gente sempre vê esses dois agentes que pegaram ela, inclusive fora ali de um café. E é importante esse café que aparece, porque a gente vê ali no letreiro, esse café que é o Country Line Café, que é um café de fronteira. Então, como a gente vê que é um lugar bem desértico ali, isso também dá uma dica um pouco mais exata de qual lugar que Eleven e os Byers estão ali na Califórnia. Bem, provavelmente é San Diego, justamente porque faz ali a fronteira com Tijuana. Então, é interessante todo esse contexto, porque poderia ser que militares russos estivessem disfarçados ali na fronteira e que a polícia dos Estados Unidos está bem ciente de que eles estão atrás de Eleven, e aí eles devem estar nessa de quem pega primeiro. Mas a gente vê que tem um local ali que até parece
parece terrestre, né, dentro dessa parte desértica. E a gente vê uma troca de tiros do que eu acredito ser o subsolo ali. E aí a gente vê que é uma troca de tiros entre polícia, né, porque a gente vê no chapéuzinho MP. Esse teaser ele já deixa bem definido que o exército não parece ser coisa boa, provavelmente não é o exército americano. A gente sabe que os russos adoram um local terrestre e secreto, mas o que chama muita atenção nessa cena é que em certo momento, né, a gente vê que tem uns carros de exército, mas também um helicóptero, e a grande cena final do teaser é uma explosão e uma pessoa que não é revelada. E essa pessoa, gente, eu acredito que seja um experimento, e eu falaria que é bem um experimento russo, porque ela tem o cabelo bem curtinho como Eleven tinha, e o helicóptero não tá nessa cena e existe uma explosão. Então é bem capaz que com algum poder que eu acreditaria inclusive ser telecinético, que nem o da Eleven, fez com que o helicóptero caísse. Então, isso também traria uma dica pra gente que bem provavelmente os russos reproduziram todo o experimento de Hawkins. Então, eles têm a própria Eleven deles e eu acredito que seja essa pessoa que a gente viu aí. E eu falo isso deles reproduzirem o experimento porque lá no teaser do Hopper, quando é revelado que ele tá na Rússia, eu já tinha falado que eles estavam construindo trilho e lá em Hawkins sempre teve o trilho. Então, eu realmente acredito que eles estão fazendo toda a reconstrução do experimento e que de alguma forma eles tentavam fazer a conexão Hawkins-Rússia ali com o experimento que a gente viu na terceira temporada embaixo do shopping. Ou talvez, se não for um experimento dos russos, bem capaz de ser o momento que a Eleven recupera os poderes, por ser um momento muito tenso para ela, e aí ela pode acabar fazendo esse helicóptero cair. Mas como tem essa pessoa misteriosa de costas com cabelo super curto, bem na explosão, nessa cena assim super construída, me indica narrativamente que foi essa pessoa causadora. Então a gente fica entre esses dois momentos. A única questão é que a Eleven recuperar os poderes me parece um pouco prematuro nesse momento, porque parece ser bem ali no início, para eles serem reintroduzidos no mistério. Então seria bem instigante, né, ter alguém similar, ou mesmo que seja mais fraco que Eleven, porque para os russos irem atrás dela, eles querem entender melhor talvez o experimento, reproduzir de fato, porque pode ser que o deles tenha algum tipo de falha, não sei, eu gosto dessa possibilidade. E no meio disso tudo, né, bem provavelmente eles vão acabar envolvendo o Ardley, ou Argyle, não sei como que vai ser, e a gente vê, né, o Mike e o Will muito pasmos ali na van, então é bem capaz deles verem que a Eleven foi pega e tentarem fazer alguma coisa, ao menos ir atrás desse furgão que ela foi colocada. É, gente, foi como eu falei, às vezes a gente tem um trailer de 1 minutinho, mas tem muitas revelações. Esse trailer tem muitos detalhes, acho que dá um bom direcionamento para onde a gente pode ir, de como que encaixa toda essa história, mesmo sendo bem distante de Hawkins. A gente vê que os russos podem ir atrás dela, que o governo dos Estados Unidos nunca deixou de fato Eleven, eles sempre estiveram monitorando ela de alguma forma. E eu tô muito curiosa pra gente ver como que tudo realmente vai se encaixar narrativamente, né? Como que eles vão mudar de um arco pro outro. Tô bem curiosa porque essa temporada ela vai ser muito ampla. Mas eu quero saber de vocês, teve mais alguma coisa que você reparou e eu não falei aqui? Vamos discutir. Hoje ainda vão ter mais novidades, então se eu fosse vocês eu ficava de olho no canal, se inscrevia no canal. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aí, compartilha nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Happy Stranger Things Day! Tchau!